Olá, está começando mais uma edição do UFSC Entrevista e no programa de hoje a gente recebe o jornalista Fernando Mitre, diretor nacional do jornalismo da Rede Bandeirantes. Ele que foi um dos responsáveis pela produção do primeiro debate na televisão brasileira entre candidatos à presidência da República, vem ao curso de jornalismo da UFSC para falar sobre o assunto que também é tema do seu novo livro, Debate na Veia. Mitre, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. E Eu que agradeço. Por ter guardado um tempinho na sua agenda para falar aqui com a gente. Prazer. Eu queria começar falando então, né, do seu livro, né? Você consolidou, né, os debates no Brasil. Como é que é manter essa tradição agora, né, há 42 anos e trazer agora para as pessoas poderem conhecer um pouquinho dos bastidores? A Band, na verdade, já fazia debates quando eu cheguei. Tinha feito 1 ou 2 debates estaduais, tinha feito pelo menos um municipal, muito interessante. E eu cheguei então à casa dos debates. A história já estava começando a ser escrita. Eu fiz o primeiro debate presidencial. Fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E aquilo foi muito importante, porque depois de anos de ditadura, você vê um desfile democrático no estúdio da Band, era absolutamente comovedor. Então, foi um momento assim de grande emoção para mim e de muita importância e muita emoção também para o Brasil e para a democracia brasileira. Uhum. Mitre, e recentemente, né, o nosso país passou por um novo ataque à democracia, né, e que resultou, né, com a invasão dos prédios dos 3 poderes em Brasília, né? Como é que você enxerga essa questão, esse novo ataque que a gente vê? Eu enxergo como um episódio que já foi superado, né? Nós tivemos a posição hoje mais do que clara dos generais do Exército, né, que não entraram em nenhuma aventura. Não acho que a tentativa de golpe teria sucesso, não acredito. E, mais uma vez, o Brasil está voltando à sua normalidade, à sua, não digo tranquilidade plena, porque a democracia é aquela planta tenra que você tem que estar regando sempre, né? E há aquela frase famosa, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, tudo isso é necessário. Mas o episódio está superado, a democracia está aí. E a Polícia Federal está fazendo um belo trabalho. Vamos ver a Justiça cumprindo o seu papel até o fim. Uhum. Mitre, e uma das coisas que você comentou hoje foi a questão das redes sociais, né? Hoje as pessoas, algumas acompanham os debates pelas redes sociais, acompanham pelos cortes, né, que muitas vezes são descontextualizados, né? Como é que você vê que isso prejudica de alguma forma ali a compreensão total do cenário político? Não, eu acho que não, acho que faz parte, né? Os interessados, né, os candidatos, seus assessores, todos eles usarem o debate, desde que eticamente, né, tirando aquilo que lhes interessa e expondo mais uma parte, menos a outra e tal, isso faz parte. Se todos os candidatos têm essa liberdade, eles vão fazer isso sempre, né? Eu acho que o debate eleitoral ele é muito amplo. Com o sistema de comunicação atual, há uma complexidade, uma riqueza muito grande nisso. Então, o que precisa mesmo, e aí estou falando do jornalismo, é o jornalismo ficar vigilante contra as fake news, porque a fábrica de fake news está aí. Em ano eleitoral, ela fica a toda. E cabe ao jornalismo profissional e responsável e ético dar uma resposta a isso. Uhum. E ainda falando das redes sociais, né, a gente tem visto com frequência, principalmente nas redes, né, o uso de deepfakes, né, no universo da política, né? E como que você vê a importância do debate nesse cenário, né? Porque pensando o debate como um momento que os candidatos se apresentam ali ao vivo, sem manipulações para o eleitorado, né? E como é que você vê isso? Não, se você está se referindo às bolhas radicais que estão aí, elas fazem o uso que elas costumam fazer de todos os fatos, né? A tendência aí é sempre burlar o fato, fraudar o fato e tal. Isso vai acontecer, isso não tem dúvida. É preciso que haja uma reação a isso. E tem havido uma reação. Mas não tem dúvida de que nós vamos conviver com isso. Agora, aí eu insisto, o papel do jornalismo profissional hoje é muito mais importante do que era antes. Porque hoje é o jornalismo profissional que pode ser procurado e deve ser procurado para o leitor, o eleitor,
o consumidor de notícia que esteja de fato interessado na informação correta e objetiva. Dmitry, como é que você enxerga o futuro da profissão pensando nessa questão que envolve a inteligência artificial, né? Hoje nas redações se discute muito se o uso dessas inteligências é benéfico para o jornalismo ou não. Como é que você enxerga essa questão? Pode ser benéfico para a humanidade e pode ser terrível para a humanidade. Depende do uso que se faz, né? Agora, tem legislação, né? O mundo está discutindo isso, o Brasil está discutindo isso, e é preciso ter um esforço, uma resposta a tudo isso. Agora, essa ofensiva tecnológica, ela veio para ficar e para evoluir. Então, o desafio é muito grande. Agora, aquele trabalho jornalístico básico, aquele não muda, aquele continua. Capturar o fato, confirmar o fato, ver a veracidade da informação, transformar o fato na notícia e publicar a notícia no seu contexto adequado. Porque o fato não é notícia. O fato é o núcleo da notícia. A notícia é um ser de linguagem, a notícia é o fato narrado. E isso aí é um desafio técnico não tão simples como parece. Você pegar o fato, capturá-lo, entendeu? Transformar esse fato numa linguagem adequada e precisa exige uma certa competência, uma atenção muito grande, uma responsabilidade muito grande. O perigo da distorção está aí o tempo todo, né? E muitas vezes um cochilo pode transformar uma notícia em algo negativo e até perigoso, dependendo do erro que se comete. Há também a distorção voluntária. Essa não há o que discutir, isso é crime, não há como tolerar isso. Uhum. Agora, falando ainda desse cenário de eleições, né, você tem falado bastante da importância de valorizar o jornalismo político local, né, de dar mais destaque nisso para os debates também nos estados, nos municípios, né? Como é que você avalia essa questão? Isso aí é um desafio muito interessante. O jornalismo hoje, num ano eleitoral municipal, ele trabalha com duas perspectivas, dois patamares, um local e o outro nacional. Um dialoga com o outro. Nós temos certeza absoluta, isso é óbvio, que as articulações, a movimentação, as circunstâncias, toda a evolução do trabalho político local tem a ver com esse ano tem a ver com as eleições de 2026. Então, a visão nacional, ela estará presente na cobertura da Band, por exemplo. A Band, aquele programa tradicional da Band, que é o Band Eleições. Nós vamos fazer 3 edições locais e aí vamos discutir em profundidade os grandes problemas das cidades, das populações urbanas, os desafios enormes, desde a segurança, passando pela saúde, o problema das enchentes, todas as questões, a moradia, todas as questões urbanas que estão aí, são gravíssimas e seríssimas, mesmo porque, como dizia o Franco Montoro, ninguém mora na União, as pessoas moram nas cidades e tal. Tudo isso é ponto fundamental da cobertura eleitoral desse ano, e a Band está atenta a isso, mas nós estamos também de olho na visão nacional de tudo isso. Nós teremos cada mês 3 programas locais e um programa nacional para discutir a repercussão nacional das questões locais e principalmente das articulações políticas locais. O que tem muita contradição, tem muita riqueza jornalística, muita coisa para explicar. O eleitor desavisado, muitas vezes ele não entende. Ele vê uma aliança regional inteiramente em contradição com a posição nacional dos 2 partidos daquela aliança local. Como explicar isso? Então, essa é a complexidade da política brasileira, né, com sua precariedade também. Uhum. Agora, Dmitry, falando do trabalho do jornalista, né, em 2009, né, o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma, né, para o exercício da profissão, né? Você não acha que está na hora de repensar essa questão no tempo, né, no cenário que a gente tem hoje de fake news? Você acha que está na hora de repensar? Essa é uma questão muito séria. Eu defendo o diploma, sou a favor das faculdades, acho que isso aí é fundamental. É, inclusive, um ambiente muito adequado para preparar o futuro jornalista, e acho que isso pode ser aperfeiçoado nos cursos de pós-graduação. Eu acho que pode se discutir um profissional de outra área, com uma base universitária já realizada,
poderia discutir a possibilidade desse profissional entrar num curso de pós-graduação e se credenciar a trabalhar setorialmente no jornalismo. É uma possibilidade que eu vejo, entendeu? Mas a faculdade é fundamental, deve ser prestigiada e aperfeiçoada sempre. E como é que você vê o cenário do jornalismo hoje, da cobertura política? O que o senhor considera essencial e que tem que estar sempre no olhar ali, na atenção dos jornalistas? Eu digo o seguinte, o jornalismo da sua base não muda. O que muda são as circunstâncias, os novos ambientes, os novos instrumentais, enfim, os novos desafios da evolução da sociedade. Isso está aí cercando o jornalista, mas o básico no jornalismo, que é buscar a notícia, interpretar a notícia, eu diria até o seguinte, o jornalista tem 3 deveres básicos. O primeiro é o compromisso com a realidade factual. A realidade factual. Esse compromisso é o número 1, é fundamental. O segundo é o compromisso com o dimensionamento desse fato que foi tirado da realidade factual. Não adianta apenas o fato, você tem que dar ao seu consumidor da notícia, ao telespectador, ao leitor, condições para entender o fato dado. Então, o dimensionamento desse fato, da notícia, enfim, é fundamental. E terceiro, uma postura crítica, avaliando o poder, os poderosos, aqueles que têm a missão de representar o povo e administrar os interesses desse povo. São esses 3, eu acho que o jornalista que atende a esses 3 pontos está atendendo muito bem aos princípios da profissão. Compromisso com a realidade factual, saber dimensionar esse fato e manter uma postura crítica digna e honesta diante do fato e principalmente dos poderosos que têm poderes sobre esses fatos. Agora, Mitri, falando sobre o seu livro, uma coisa que você conta nele, né, é que é um dos capítulos, né, como é que foi aquela recepção de um jornalista do impresso, né, levar para a TV o debate, né? Você já tinha essa ideia de levar para a TV o debate antes de ser convidado pela Band? Não, eu tinha uma certa fixação no debate do Nixon com Kennedy. Né? Naquele debate foi muito interessante, aquele debate ajudou a definir a eleição. Eu não acho que a eleição americana foi definida naquele debate, mas ajudou a definir. Né? O Nixon nervoso, suando, e o Kennedy com aquele jeito de galã e tal, aquilo na televisão influiu na eleição. E eu vi aquele debate e vi muitas possibilidades ali, porque foi um debate assim, um ficava sentado, o outro em pé falando, depois o outro sentava, o primeiro levantava para falar. Achei que muita coisa podia ser feita a partir dali. Eu tinha aquilo na cabeça, era uma referência que eu tive. Quando eu cheguei na televisão, eu cheguei também a uma conclusão óbvia, que até hoje eu não entendo por que as outras televisões bobearam, porque eu falei, nossa, estamos vindo de um período de ditadura, nunca houve no Brasil um debate entre candidatos à presidência da República. A Band vai fazer esse primeiro debate, é um capítulo a mais na história da Band, na história política do Brasil e da própria história do Brasil. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo, o terceiro e o quarto. Aquilo foi assim uma coisa que me ocorreu como uma necessidade até meio óbvia. Eu não entendi por que as outras televisões demoraram tanto a acordar. Certo. E aí, Mitri, para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho o que você espera aí para o cenário político nos próximos anos, falando do debate. Você disse que o último de 2022 foi um dos mais complexos, né, para se realizar. O que você espera aí do futuro? Eu achei, do ponto de vista do debate, eu acho que a Band deixou para o Brasil e até para fora do Brasil um modelo de debate absolutamente inesquecível, que foi o debate que nós realizamos na disputa estadual em São Paulo, entre o Tarcísio e o Haddad. Aquele debate, para mim, foi um debate assim, regras excelentes, o estúdio excelente, um ótimo cenário e excelentes participações dos 2 candidatos. Ali foi tudo perto da perfeição. Foi o melhor debate de todos os que eu fiz mais de 50 com a minha equipe, né? Então, isso fica. Não há possibilidade de haver qualquer debate no Brasil sem levar em consideração esse debate que nós fizemos. Que depois o modelo foi repetido no debate nacional. Mas aí eu acho que o Bolsonaro e o Lula não tiveram o mesmo desempenho do Tarcísio e do Haddad. Mas também é o modelo que está aí que não pode mais ser ignorado. Isso ficou. A Band recriou os seus debates, que no começo era uma grande novidade, depois foram ficando um pouco rotineiros e tal,
entraram um pouco numa certa burocracia, imposta principalmente pela lei e tal, e aí a Band reagiu e nesse ano de 2022 foi um espetáculo. Então eu acho que isso aí está posto para todo mundo, não só para a Band. Esse debate é uma referência, virou uma referência. Quanto à política brasileira, eu acredito na democracia, acredito no debate democrático. Acho que o governo está aí com dificuldades, com algumas coisas positivas, com vários erros, dificuldades inclusive na sua imagem, dificuldades de comunicação também, e acho que deve crescer isso aí, deve melhorar. E acredito também no movimento político desse ano eleitoral municipal, que pode fazer evoluir o debate político no Brasil. E eu espero que as ondas de ódio, as fake news, sejam de alguma maneira, não digo neutralizadas, porque não serão, mas sejam superadas pela boa política, pela boa comunicação e principalmente pelo bom jornalismo. Tá certo, Dmitry. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa e deixar aberto o espaço. Se você quiser deixar alguma mensagem. Não, parabéns pela sua estreia como Obrigado. Entrevistador, muito bom. É isso. O UFSC Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos acompanhe também nas redes sociais, pelo canal TV UFSC no Instagram e no YouTube e também pelo canal aberto 63.1 da Grande Florianópolis. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.